Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu estive aqui com a discussão e a comemoração do centenário do Darcy Ribeiro e eu faço agora uma exposição bem sintética do que ele chamava de antropologia dialética. Para quem está chegando agora, o vídeo anterior eu falo do intelectual necessário que ele é, apresenta alguns aspectos da biografia, de como que ele foi construindo alguns pontos dessa obra, principalmente a questão da etnologia e do convívio com os indígenas. E aqui eu vou fazer um aprofundamento, pelo menos uma apresentação, me perdoe, nessa antropologia dialética. O que ele quer dizer com isso? Por quê? Porque o mais lamentável é que a obra do Darcy Ribeiro ela é menos conhecida que a sua imagem pública, como eu disse no vídeo anterior. As polêmicas, as críticas e as recusas à obra do Darcy Ribeiro vêm de longa data. Ele é muito pouco discutido na universidade. Ele é mencionado, mas pouco aprofundado. Em primeiro lugar, por sua recusa, essa polêmica com ele, a esse academicismo puro e a subordinação a alguma escola de pensamento. E segundo, porque a sua relação entre teoria e praxis, pela leitura própria do marxismo e da realidade brasileira e latino-americana. Eu diria que em terceiro lugar, pelos seus estudos de amplo alcance que tratam da totalidade, dessas grandes narrativas que entraram tanto em desuso. Em quarto lugar, pelo seu nacionalismo e o seu orgulho de ser brasileiro e latino-americano. E em quinto lugar, pela hegemonia pós-moderna e pós-estruturalista desde os anos 90. E por isso mesmo que eu não incluiria o Darcy Ribeiro nesse conjuntinho aí decolonial. Bom, não é muito comum vê-lo nas coletâneas, antologias e recompilações das ciências sociais norte-americanas. A gente vê uma menção ou outra, mas poucas vezes se aprofunda na obra do Darcy Ribeiro. Por exemplo, eu estou nesse semestre fazendo uma disciplina que tenta preencher essa lacuna. Então, tentando voltar ao que há de central nessa obra antropológico-sociológico do Darcy. E eu diria mais, o Darcy Ribeiro está muito ancorado no método marxiano. Ele não faz aquela pureza, mas ele renova e ele comete essas heresias que põem o próprio dogma à prova. E ele mostra o quanto que o marxismo é uma teoria extremamente rica. E por isso que a antropologia dialética dele está muito vinculada ao materialismo histórico. A sua obra antropológica, como eu digo, em um vídeo anterior, ela é muito rica, muito vasta, e tem uma capacidade impressionante de pensar articuladamente as nossas circunstâncias e ensaiar as explicações dos nossos problemas. Ela reintegra a ciência social de uma forma muito rica e para explicar a nossa realidade. E o Darcy Ribeiro também nunca se curvou ao comunismo oficial, ao socialismo oficial. Porém, como eu disse no vídeo anterior, a leitura de a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Friedrich Engels, ela foi essencial para essa viragem do Ribeiro, do Darcy, às ciências sociais, quando ele estava estudando medicina e morava lá em Belo Horizonte. E isso acabou abrindo a porta para a antropologia do Morgan Lewis. Mas fundamental mesmo para a elaboração dessa antropologia foi a leitura dos Grundrisse do Marx, que apresentava uma leitura multilinear da história, ou seja, não só aquela passagem simplória de um comunismo primitivo, de um escravismo clássico, depois o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, um etapismo simplório, mas o Marx mostrava várias possibilidades. Então, bom, como eu reiterando o que eu já tinha dito aqui, ele não se filiou a nenhuma escola de pensamento estrita, e também não se sujeitou a nenhum estrangeirismo, e mesmo com o golpe civil-militar, ele não optou pela Europa, mas ele seguiu com o João Goulart, com o Jango, por Uruguai e depois outros países da América Latina, o Chile, Venezuela e Peru. Isso não quer dizer que ele fosse alguém fechado a esse debate com intelectuais dos países centrais, com essas teorias dos países centrais. Mas que ele tinha essa necessidade, essa ansiedade de compreender a particularidade brasileira, latino-americana e com isso encaminhar a revolução necessária, como ele vai dizer em outros trabalhos. Então o seu interesse era reconstruir uma antropologia não conivente e não subordinada, era construir uma antropologia predisposta a transformar a ordem social vigente, uma antropologia dialética. Então, os seus estudos sobre a antropologia da civilização são a tarefa mais ambiciosa e mais ousada que o Darcy enfrentou durante sua vida.
E a princípio o Darcy esperava escrever, né, no máximo 100 páginas em introdução ao livro Os Brasileiros, Teoria do Brasil, né, um livro que ele, né, levou aí 2 anos escrevendo no exílio, em Montevidéu, né, que fosse o retrato, né, de corpo inteiro do Brasil num tempo de 500 anos e no espaço imenso em que ele foi ocupado com diferentes modos regionais, né, e de ser, dos brasileiros. Isso aí tá, essa citação eu retirei dos Confissões. O resultado, né, dessas 400 páginas não agradou o Darcy, e o material ficou guardado, né, por 2 meses, e nesse momento o Darcy percebeu que se dizia ali não era algo original e não valia a pena repetir o que já foi feito. O problema, segundo a reflexão do Darcy, é que o Brasil era simplesmente inexplicável porque a gente não tinha uma teoria capaz dessa façanha. Então a ausência, né, de uma teoria própria não só era insuficiente para explicar o Brasil, mas também a própria Ibéria, né, na concepção deles, já que a Península Ibérica não podia ser compreendida, né, como feudal ou como capitalista puramente. Então era uma sociedade, né, que demandava uma explicação diferenciada. Também não explicava os povos latino-americanos, que eram feitos da fusão, né, de gentes e saberes índios negros com uma pitada, né, da brancura europeia. Então o principal desafio que se colocava para essa antropologia teórica empenhada em explicar o fenômeno humano era elaborar uma teoria da história que tornasse explicáveis esses povos extra-europeus, né, como nós mesmos. Então ele se pergunta, bom, mas que feudalismo foi aquele, né, com aquele vigor e com aquela unidade de ação e de propósito que permitiu unificar o mundo todo num só sistema? Que capitalismo era aquele, produtor de mercadorias à romana, com mão de obra escrava, mas incapaz de ascender ao verdadeiro capitalismo que veio a florescer mais tarde e mais longe? São questões que impunham a necessidade de uma teoria crítica centrada na América Latina e fundamentalmente na leitura teórica de nossas realidades, passadas e presentes. Uma teoria que, sendo capaz de nos explicar, né, nos tornasse mais inteligíveis, e o próprio processo de formação dos povos europeus também fosse compreendido aí. Então o Darcy tinha essa preocupação de compreender, será que o feudalismo, tal qual é dito para a França, para a Inglaterra e até mesmo para a Alemanha, ele caberia para a Espanha e Portugal, por exemplo? Há uma transposição das instituições puramente aqui para a América e aqui se reproduz, replica, né, ao que havia na Europa. O que há dos povos originários aqui, dos povos indígenas, vai continuar existindo tal qual. Esses africanos que são trazidos, né, à força pelo tráfico negreiro e aqui são transformados em escravos, eles vão simplesmente replicar, eles têm a possibilidade de replicar o que havia na África como cultura. Ou seja, é todo um processo que exige uma modificação, uma alteração, né, nos povos. Daí a centralidade do conceito de transfiguração étnica que ele constitui, que precisa de uma teoria própria, né? E eu acho que esse ponto o Darcy Ribeiro ele foi muito, não só ousado, mas ele foi também muito exitoso, né? Então o Darcy Ribeiro tinha aí 2 contentamentos, né? Tanto com as ciências sociais acadêmicas como com o marxismo dogmático. Isso porque a ciência social acadêmica, né, aquela que vive exaltando a neutralidade axiológica, ela tem de ser desmascarada na sua inaptidão para elaborar uma teoria da realidade social em razão do seu comprometimento com a perpetuação do status quo, né? E é basicamente isso. O marxismo dogmático, né, aquele que reduz a teoria a um catecismo, né, e a exegese em seita, ele tem de ser superado porque ele é incapaz de focalizar a realidade social em si mesma, a fim de, a partir daí, né, gerar um conhecimento. Então ele tinha a preocupação de superar esse duplo limite e retornar àquela postura questionadora e a metodologia do Marx, mas também em dessacralizar, né, os seus textos, ou seja, eles não são sagrados, eles têm que ser colocados à crítica, têm que ser questionados e a partir daí avançar. Né, principalmente considerando que o mais importante escrito do Marx tem bem mais de um século. E por mais genial que seja, ele não vai explicar, né, totalmente a realidade atual, né, e ele não consegue se manter plenamente atual. Por isso mesmo que você tem, né, os acréscimos. Né? Por exemplo, o Lenin faz a teoria do imperialismo. Aqui na América Latina a gente faz a teoria da dependência, o Darcy faz a teoria, né, da transfiguração étnica, né, o processo civilizador. Então o Darcy Ribeiro ele vai seguir por 3 ordens de compromisso para se situar à altura da obra marxiana.
A primeira é de tratar, né, as suas proposições como uma afirmação científica. O que quer dizer com isso? Submetendo essas proposições constantemente, né, à crítica diante de fatos novos, só aceitando a sua validade mediante a sua contínua reformulação. Ou seja, ele transforma, e eu acho que transforma não, né, ele utiliza, né, o método marxiano, né, como um método teórico explicativo aberto, né, efetivamente dialética. E aí você vê a presença do Anísio Teixeira. E isso está correto. O Estevan Mesaros ele faz a mesma coisa. O Rui Mauro Marinho faz a mesma coisa. O José Carlos Mariátegui, idem. Rosa Luxemburgo também. Todos os autores usaram o método marxiano de uma forma aberta e não fechada. A segunda, né, proposição aqui é continuar esse método marxiano não pela via da exegese dos textos, ou seja, ficar buscando elementos ínfimos ali, mas voltando para a realidade social, a partir dessa análise sistemática, né, inferir, né, das suas formas aparentes as estruturas que conformam essa realidade e os processos que a ativam. E a terceira aqui é tratar o Marx como fundador das ciências sociais, como parte do processo de desenvolvimento da ciência, mas sem confundir a obra de Marx com a própria ciência. É o que o Engels, em certo momento, tentou fazer, né, com a dialética da natureza, ou seja, tudo se aplica a partir do materialismo histórico. Não é tão simples assim. Isso acaba vulgarizando a teoria marxiana. Então, Darcy Ribeiro ele considera que a antropologia ela é a herdeira, né, temática e metodológica do materialismo histórico, porque ela, né, representa o mais amplo esforço de elaboração de uma teoria explicativa de como as sociedades humanas chegaram ao ser o que são agora e das perspectivas que têm pela frente no futuro imediato. Mas essa herança ela não é de qualquer uma daquelas antropologias que são adjetivadas como antropologia cultural, social ou estrutural, né, e que sofreram esse desgaste semelhante, né, ao da sociologia acadêmica, acabaram se esvaziando. Essa herança vai pertencer a uma antropologia nova, que, abre aspas, terá como características distintivas uma perspectiva evolucionista multilinear que permita situar cada povo do presente ou do passado numa escala geral do desenvolvimento sociocultural. Fecha aspas. É uma antropologia fundada no reconhecimento das diferentes capacidades de determinação dos diversos conteúdos da realidade sociocultural, mas também uma antropologia com uma atitude deliberadamente participativa na vida social e capacitada para avaliá-la com lucidez, como também uma ciência comprometida com o destino humano. E aí que entra a contribuição da Darcy Ribeiro para essa antropologia dialética, né, nos seus estudos de antropologia da civilização, que são 4 esquemas conceituais mutuamente complementares. Primeiro, o estudo das formações econômico-sociais e a sua sucessão no tempo, pela análise das formas que elas assumiram nas Américas, uma vez que aqui se registraram melhor que em outras áreas do mundo, né, as etapas de evolução cultural. Segundo, o estudo comparativo das configurações, né, histórico-culturais, a forma particular da sua expressão na América, como foram formadas a sociedade e cultura da região, buscando aí uma explicação das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. Terceiro, a análise das formas de estratificação social, bem como das estruturas de poder que lhes correspondem. E quarto, o exame crítico, né, das construções ideológicas através das quais se vem construindo nossas culturas e dos obstáculos que se opõem à elaboração de uma consciência crítica, né? Então a gente tem, na concepção da Darcy Ribeiro, uma antropologia que compartilha com as demais o interesse pelos estudos das sociedades e culturas concretas com base em pesquisas de observação direta, né, como as que realizam, né, os etnólogos ao estudar as tribos indígenas, ou em estudos de reconstrução histórica, como que os arqueólogos e historiadores realizam no estudo de civilizações desaparecidas. Mas, por outro lado, se distancia, né, dessa antropologia, em primeiro lugar, por se fundamentar numa teoria de alto alcance, de longo alcance histórico, né, sobre a evolução sociocultural do homem, que permite situar no mesmo esquema evolutivo tanto as sociedades do passado quanto as contemporâneas. Em segundo lugar, assenta-se numa concepção de causalidade social que reconhece o poder determinante das inovações tecnológicas,
a capacidade condicionante das estruturas sociais e o caráter literário ou imitativo das ideologias. E em terceiro lugar, né, a de apelar para análises conjunturais das forças sociais em interação em cada situação concreta, considerando que as contradições e antagonismos são tão ou mais explicativos do que as complementariedades funcionais. Então são as características que vão aproximar a antropologia dialética, né, proposta pelo Darcy Ribeiro, do materialismo histórico, e compartilha com ele o desejo de ser uma ciência comprometida com o destino humano e posta a serviço dos povos que focaliza. Eu diria assim, né, eu não sei se alguém já fez essa defesa, mas o Darcy Ribeiro, no curso da obra dele, ele replica o método da economia política do Marx, ou seja, a partir, né, do geral, né, para o particular, né, do abstrato ao concreto. Né, a antropologia da civilização dele é basicamente isso, ou seja, o processo civilizador ele parte de um nível de generalidade muito grande até chegar a um nível de concreticidade muito maior e de particularidade, que é o povo brasileiro. No próximo vídeo eu vou tentar explicar um pouco melhor essa relação. No mais, quem chegou até aqui, peço que se inscreva no canal, conheça o nosso canal, curta os nossos vídeos e aguarde o próximo vídeo, que é sobre a antropologia das civilizações. É uma apresentação muito geral e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um abraço.